Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo. Você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Eu estou grato a Deus pela sua audiência, pela sua participação e feliz por todos aqueles que nos assistem e nos acompanham. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para este trimestre será generosidade em tempos de escassez. Hoje, na lição de número 1, o tema será mordomia cristã e os propósitos da igreja. Você já se perguntou quais são os objetivos da igreja de Jesus Cristo neste mundo? É relevante mencionar que a igreja não se fundamenta e nem deriva meramente de sua membresia, mas daquele que é o cabeça, Cristo. Para ser reconhecida como a igreja de Jesus, essa deve reproduzir o discurso de Jesus. É preciso ter bastante clareza no que tange aos objetivos da igreja no mundo. E para não errar, deve se concentrar no ensinamento de Cristo, que é a própria palavra. Assim, cabe perguntar: o que estamos fazendo para que a igreja, onde congregamos, esteja atenta ao projeto de Jesus para ela? Precisamos refletir a fim de que esses objetivos sejam consoantes ao que Jesus propôs. Porque, na verdade, Deus nos colocou em determinado lugar, cidade, país, para que nós sejamos os representantes deles, a agência de Deus aqui na terra. Vamos ler a Bíblia em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pelo privilégio e pela oportunidade de não só estudar a tua palavra, mas de pertencer à igreja do Senhor, que foi comprada pelo sangue do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Ó Deus, toma nossa vida nas tuas mãos e nos abençoa no estudo dessa lição. É a nossa oração e assim fazemos em nome de Jesus. Amém. A mordomia cristã é a chamada responsabilidade de cada cristão, tanto em relação à administração dos bens materiais, quanto dos bens espirituais outorgados por Deus. A Bíblia diz claramente que somos mordomos de Deus nessa terra. Nesse aspecto, a grande comissão dada nesses versículos nos chama a essa mordomia. Esta é, sem dúvida, a passagem-chave deste evangelho. Mostra ainda a autoridade e o poder dado a Jesus. Você pode ver isso no verso 18. Descreve também a ordem de evangelizar o mundo todo. A natureza do discipulado, você vê isso no verso 19. E a certeza da presença de Jesus durante a realização desta missão. Obviamente, temos a responsabilidade como representantes de Deus de refletir a glória dele neste mundo. Como servos a quem ele concedeu a gestão de bens e recursos, o nosso ensino precisa abranger e incluir os ensinamentos quanto aos objetivos, aspectos morais e éticos do Senhor Jesus. Vejamos alguns objetivos que devem permear, por assim dizer, as ações da igreja nas mais diversas áreas de atuação, por meio da sua comunidade local ou para além dela, com um propósito missionário. A igreja
é um grupo de pessoas salvas por Cristo que promove a proclamação da redenção aos perdidos por meio da evangelização. Ao evangelizarem, os cristãos estão se despojando do seu tempo, dos seus bens, estão aplicando seus talentos em adoração a Deus e sendo canais da graça divina. A evangelização dos perdidos é tarefa para todos na igreja e em todo o tempo. Com efeito, sem evangelização não há entusiasmo na igreja. Poder-se-ia até possuir uma bela estrutura, um belo santuário, mas sem um espírito evangelizador não há alegria. Evangelização é a resposta de amor da igreja ao chamado do Calvário. A igreja deve compreender a amplitude do seu compromisso com Cristo, bem como o seu papel de participar do propósito de Deus na expansão do evangelho ao redor do mundo. Missões têm sido a marca do testemunho batista no mundo. Isto se evidencia pelo fato de os batistas terem a Bíblia Sagrada como única regra de fé e conduta, e, sobretudo, pelo ensinamento bíblico junto à obra missionária. Um povo que não seja missionário não é povo de Deus. Uma igreja que não seja missionária não é a igreja de Cristo. Missões são Deus agindo no mundo através da igreja para resgatar os povos do pecado e conceder-lhes a salvação eterna. Vamos ler a Bíblia em João, capítulo 17, versículo 20 ao 23. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Precisamos entender que tanto na evangelização e em missões, nossa tarefa não se esgota no ato de falar de Cristo a alguém. Ali apenas inicia o trabalho. A ordem do mestre é clara: fazei discípulos. É algo que começa com o anúncio das boas novas e continua até que Cristo seja formado em cada novo convertido. Tem o seguinte desdobramento: integração, que é o ato de tornar o novo crente parte natural do corpo de Cristo, e o discipulado, que é o processo de formação espiritual do novo crente através do ensino bíblico. A integração e o discipulado são, portanto, prioridades da igreja do Senhor Jesus em sua tarefa de trazer os pecadores a Cristo. A comissão dada à igreja deve ser encarada em relação a cada crente, ou seja, individualmente, e a mesma estende-se a todos os crentes em todo o tempo. Ou seja, essa, sem dúvida, é o nosso objetivo como igreja, salvos por Jesus e enviado a esse mundo perdido. A igreja compreende o significado do culto cristão e, por meio dele, cada cristão participa voluntariamente e com alegria e em sacrifício vivo, conforme Romanos 12, verso 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Portanto, adorar a Deus é uma necessidade existencial de todo ser humano, mesmo que muitos ainda não tenham consciência disso. Não se deve prescindir do ensino no processo de edificação do corpo de Cristo, o qual é a igreja.
Por meio do discipulado, os cristãos entendem a natureza da sua nova vida em Cristo e aceitam como alvo pessoal tornar os propósitos de Deus sendo o seu estilo de vida. O discipulado, portanto, faz parte do crescimento qualitativo e quantitativo da igreja. É imperativo a igreja ensinar aos cristãos a obedecer a tudo que Jesus ordenou, conforme descrito na grande comissão, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Mateus 28, versículo 20. Por essa razão, a educação cristã precisa estar inserida nos objetivos da igreja na mesma relevância que a evangelização, missões e adoração. Os cristãos devem compreender a comunhão cristã como evidência de sua nova natureza, transformada pelo amor de Jesus. E a partir disso, refletir esse amor na prática do bem e da justiça, no seu dia a dia, em meio à sociedade na qual estão inseridos. Ao ser indagado sobre qual seria o maior mandamento, Jesus, com simplicidade e sabedoria, respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu conhecimento e de todas as suas forças. O segundo é esse: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existem mandamentos maiores do que esse. Você pode conferir isso em Marcos, capítulo 12, versículo 30 e 31. Vamos ler a Bíblia em 1 João, capítulo 1, versículo 6 e 7. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Para o cristão, o grande objetivo da mordomia cristã é trazer glória a Deus e contribuir com o avanço de sua obra na terra. Isto nos mostra que a igreja foi também estabelecida para o exercício da comunhão fraternal entre os crentes, chamado também para a adoração, edificação do corpo, ao relacionamento espiritual, pessoal e social uns com os outros. Pois bem, diante do quadro vívido nesse tempo de pandemia, em que a igreja tem sido alvo de muitos ataques, quer sejam pelas ações objetivas dos governos e algumas até veladas, quer seja por inimigos da cruz, é mister, mais do que nunca, nos atermos a esses objetivos na transformação da sociedade por meio da mensagem do Evangelho. É pertinente notar também que esses objetivos não prescindem de templos ou locais de cultos abertos. Isso, sem dúvida, foi algo que a igreja constatou, pelo menos na primeira vaga, porque a maioria dos templos foram fechados. Isso mesmo. E muitas igrejas e grupos religiosos ficaram sem saber o que fazer. Mas Deus, através do seu Espírito Santo, foi orientando a igreja para que ela pudesse descobrir novos caminhos. E hoje nós podemos dizer que, nesse período de pandemia, nós crescemos muito mais, nós avançamos muito mais, porque entendemos que os tempos são importantes, mas eles não são essenciais. A mensagem e os objetivos da igreja transcendem o local de culto, sendo uma orientação viva frente aos conturbados dias. Nesse prisma, então, a igreja pode ser definida como pessoas que se importam umas com as outras e que compartilham do amor e da mensagem de Cristo. Precisamos, portanto, desenvolver um olhar amplo para o propósito de Deus e assim empreender todos os esforços no sentido de que esses objetivos sejam em direção ao objetivo maior: apresentar Jesus a uma sociedade caída. Para pensar e agir
Por que devemos evangelizar? Quais recursos seriam necessários para realizar uma obra adequada de evangelização no bairro e ou na cidade? Que benefícios trazem para o cristão e sua família participarem da adoração na igreja? É possível haver progresso na vida cristã por meio do ensino da igreja? Os de fora da igreja, ao olharem para dentro, conseguem ver que somos discípulos de Jesus em relação ao mandamento de amarmos uns aos outros? Qual tem sido o seu envolvimento na igreja para que ela cumpra os seus objetivos e seja relevante onde está inserida, tornando Jesus conhecido? Eu convido você a fazer a leitura diária, que vai de segunda até domingo, que vão te ajudar a entender e a compreender melhor esta lição. Você pode também ter acesso à revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição deste vídeo. Você entra, se cadastra, baixa para o seu tablet, celular ou computador e não só vai poder rever esta lição, mas acompanhar as futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 1 e o tema foi mordomia cristã e os propósitos da igreja. Antes de encerrar, eu gostaria de deixar ainda uma palavra de recomendação. A você que nos assiste, nos acompanha, que é inscrito no canal, mas ainda não faz parte de uma igreja cristã. Procure uma igreja batista perto da sua casa e faça uma visita. Sem dúvida, você vai ser bem recebido. Caso não possua, procure uma igreja evangélica que esteja com compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus. Para se inscrever, é rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo. Deixe o seu like, faça um comentário, dê a sua opinião. Não esqueça de acionar o sininho para receber as futuras notificações. E compartilhe com seus contatos, nas suas redes sociais, com seus amigos, para que mais e mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo desta lição. Até o próximo encontro. Vem conosco, fique na paz. Deus te abençoe.